Chegamos ao final desta incrível jornada pela Epístola de Paulo aos Gálatas. Quão maravilhoso foi para mim poder garimpar os tesouros da palavra de Deus neste livro, nesta epístola, e compartilhar estas riquezas com os irmãos. De uma forma bem resumida, eu quero colocar aqui para os irmãos aquilo que temos estudado e visto desde o capítulo 1, bem resumido, irmãos. Aprendemos que só o Evangelho, ele é a fonte da graça de Deus para a nossa vida. E só existe um único Evangelho. Paulo diz que qualquer coisa que vá além ou que esteja aquém das verdades já estabelecidas e pregadas por Deus, na palavra do Senhor, que seja anátema, seja maldito o que tal coisa faz. Aprendemos que Deus uniu judeus e gentios na igreja, fazendo desses povos um único povo, e que qualquer homem que tente separar, que tente destruir ou fazer distinção desta união, que seja repreendido, que se torne digno de repreensão, seja ele apóstolo ou não, como Paulo repreendeu a Pedro. Aprendemos que apenas pela fé em Jesus Cristo somos conduzidos à presença de Deus. E nada que façamos, nada que nos esforcemos, que façamos de bem diante de Deus, pode nos salvar. Porque a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus, pela obra que Cristo fez naquela cruz. Pois ele, Jesus Cristo, na sua morte, nos libertou da escravidão do nosso pecado. E agora libertos, devemos andar segundo o Espírito, satisfazer as vontades do Espírito e mortificar a velha natureza, a nossa carne pecaminosa. Como filhos de Deus, comprados com precioso sangue, temos vários privilégios diante do nosso Pai. Mas também com esses privilégios nos vieram responsabilidades. Responsabilidades de cuidar, de exortar, de levar a carga uns dos outros. E assim devemos viver, longe do engano do pecado, tendo uma coisa em nossa mente, sabendo que de Deus não se zomba. Que tudo aquilo que o homem semeia, ele também colherá. E para finalizar este resumo, quero te dizer que aqueles que são verdadeiramente de Cristo, eles levam as marcas do Senhor Jesus. E é sobre este tema que queremos meditar esta noite, trazendo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Trazendo as marcas de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículos 11 ao 18 vai nos dizer isso, mas eu quero ler apenas o versículo 17, onde encontramos Paulo a nos falar quanto ao mais. Ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ó Deus amado, rogamos a tua graça, o teu Santo Espírito sobre esta igreja esta noite, por aqueles que nos acompanham pela internet, que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria e ciência da tua palavra, Senhor, nos fazendo amar, respeitar, nos fazendo, Senhor Deus, aplicá-la às nossas vidas e vivê-la com amor enquanto aguardamos a vinda do teu Filho Jesus Cristo. E é em nome dele, do nosso Salvador, que nós te pedimos. Amém. Paulo, ele já havia passado, meus irmãos, por vários sofrimentos por causa de Jesus Cristo. Sofrimentos físicos, sofrimentos psicológicos por pregar a Jesus Cristo. Seu corpo estava marcado pelos chicotes dos romanos, pelas pedras dos judeus. Paulo trazia marcas
da sua peregrinação enquanto pregava o Evangelho. Mas será que é dessas marcas que Paulo tinha no corpo, de chicotes, pedras, açoites, que Paulo estava tratando aqui nesta epístola? Iremos descobrir isso ao longo desta mensagem. Paulo e seu companheiro de viagem, seu companheiro de missões, Barnabé, havia fundado essas igrejas na Galácia. Eles as tinham em precioso amor. E nós podemos perceber isto pelo fato do apóstolo Paulo ter escrito esta carta de próprio punho, como lemos no versículo 11. Normalmente, Paulo ditava suas cartas para um amanuense. E este escrevia aquilo que Paulo ia ditando. No final, Paulo dava a saudação, escrevia a saudação para as igrejas de próprio punho, como encontramos em Romanos capítulos 16, 22, 1 Coríntios, capítulos também 16, versículo 21. Mas, todavia, para esta carta, Paulo ele se empreende em escrever esta carta aos Gálatas, dado a seriedade dos desvios que aquela igreja estava trilhando. Estavam cometendo apostasia, querendo colocar algo mais na cruz de Cristo. Fazer algo mais para que pudessem ser salvos, substituindo o sangue derramado na cruz pelas obras da lei. Nestes últimos versículos, Paulo escreve as suas considerações finais, as suas últimas advertências para a igreja. E aí, se podemos resumir este versículo, Paulo diz: tragam com vocês as marcas de Cristo. Levem com vocês, por onde vocês andarem, as marcas de Jesus. Olhando para esta porção das Escrituras, quero lhe apresentar algumas dessas marcas. Ao passo que, enquanto estamos contemplando estas marcas, também eu exorto a você, eu desafio a você a fazer uma autoavaliação e ver se você traz consigo estas características, essas marcas que Paulo escreve aqui aos Gálatas. A primeira delas, os que são de Cristo passam por perseguições. Versículo número 12, Paulo diz: todos os que querem ostentar na carne, esses vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Todos os que são de Cristo não têm medo, não têm vergonha de dizer: eu pertenço, eu sou de Cristo, mesmo que possam passar por perseguições. Mas Paulo diz: estes homens, estes infiéis, estes que querem perverter o Evangelho, eles não querem passar por perseguição. Por isso eles estão obrigando a vocês a circuncidar-se. Para muitos, identificar-se com Cristo, com a sua cruz, não traz nenhum peso, nenhuma perseguição nos nossos dias. Vivemos em um país livre, onde podemos adentrar por estas portas, nos sentarmos nesse banco com ar-condicionado e louvarmos o nome de Deus, cultuarmos a Deus, aprendermos da palavra de Deus. Mas há outros lugares que eles não têm esse privilégio que nós temos. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender o que o versículo 12 nos diz, à luz do seu contexto histórico e social. Porque quando assim o fizermos, então vamos perceber o peso que era ser um cristão nos dias de Paulo. Como era difícil seguir a Jesus Cristo nos dias em que Paulo escrevia esta carta aos Gálatas.
Paulo afirma que dentro da igreja da Galácia havia aqueles que obrigavam seus irmãos a circuncidarem, para mostrar aos demais que eram também judeus. Mas o objetivo destes não era apenas cumprir a lei. Eles queriam estar livres, não sofrer a perseguição que os cristãos estavam sofrendo à época. Porque você se identificar com Cristo, com um criminoso, era uma sentença que você assinava para que os judeus pudessem lhe perseguir. Não era isso que Paulo fazia? Levava cartas, perseguia a igreja, levava preso, consentia com a morte de muitos cristãos. Ser um discípulo de Jesus Cristo naquela época implicava ser chamado de ateu. Nós estamos estudando, ou estudamos isso na história da igreja. Ser um discípulo de Cristo era se associar com um perturbador da ordem, com um homem que foi condenado, que foi rejeitado, que foi sentenciado à cruz como um malfeitor, como um ladrão, como um bandido, como um criminoso. E poucas pessoas queriam ter esta associação com a cruz de Cristo. Muitos preferiam negar ao Senhor Jesus do que se associar com um morto na cruz. Isto era um insulto para os judeus daquela época. Assim como ele, Jesus, ainda é um insulto para os judeus ortodoxos de hoje. E ser um discípulo implicava ser desprezado, implicava ser perseguido, ser preso, ser morto, ser apedrejado como Paulo fez, ou como Paulo foi. Poucos queriam se associar com a cruz de Cristo. Muitos de vocês não compreendem o que era ser um crente nos dias de Paulo. Irmãos, aplicando isso aos nossos dias, nós vamos aprender que os verdadeiros cristãos, eles passam por um processo de transformação interna, um processo de transformação substancial. Não é uma transformação de superfície, não é algo exterior. Todo cristão que está disposto a se associar com Jesus, com a sua cruz, ele tem que ser transformado interiormente primeiro. Ele não veste uma fantasia de crente. Hoje eu vou à igreja, é dia de colocar a Bíblia debaixo do braço, vestir uma camisa de manga comprida, colocar uma gravata. Estou parecido com um crente? O verdadeiro cristão é transformado aqui e aqui. Ele tem suas vontades, suas emoções, seus pensamentos, seus desejos transformados pelo Espírito de Deus, pelo Evangelho. E isso lhe encoraja a viver para a glória de Deus, a identificar-se com Cristo e com o seu povo, com a sua igreja. Isso lhe leva a ter orgulho de ser um cristão. Conhecer o ultraje da cruz nos torna mais gratos a Deus e ao Senhor Jesus Cristo pela graça derramada no seu precioso sangue. Nos transforma de dentro para fora. Nos transforma o coração. Transforma a nossa mente. Nos revestimos de uma nova natureza. E vestir-se como um crente não sustentará, não te deixará firme nas tribulações. Não é pelo fato de você carregar uma Bíblia debaixo do braço,
Não é pelo fato de você vir à igreja no domingo que você vai estar firme no dia da tribulação, se você não é um cristão verdadeiro. Se você não traz consigo as marcas de Jesus. Se você não traz consigo um coração, uma mente, um espírito transformado pelo Espírito Santo de Deus. Vestir-se como um crente não é segurança para você. A menos que o seu interior tenha sido transformado pelo Espírito Santo de Deus. Uma outra marca presente no texto é que os cristãos, eles têm orgulho de pertencer a Cristo. Versículos 13 e 14. Os falsos mestres que importunavam aqueles irmãos da Galácia não tinham nenhum interesse em guardar a lei, e mesmo que quisessem, não podia. Eles não conseguiam cumprir toda a lei do Senhor. O que eles desejavam de fato era grajear convertidos, era pescar em aquário, a fim de poder orgulhar-se em si mesmo. Paulo não se gloriava na carne. Paulo, ele não queria semear em lugar que já foi semeado. Paulo, ele não queria colher onde já foi colhido. Paulo ia pelo mundo pregando o evangelho às nações, pregando o evangelho de Cristo aos gentios. E Paulo disse: tem alguma coisa que eu me orgulho, isto é no Senhor Jesus, é na cruz de Cristo. Paulo diz que tinha todos os motivos do mundo para se orgulhar, se era judeu, fariseu, criado aos pés de Gamaliel, mas ele diz: para mim, estas coisas comparado à cruz não são nada, de nada valem. Se eu devo me orgulhar, eu me orgulho na cruz do Senhor Jesus Cristo. E trazendo para os nossos dias, aplicando esses princípios na sua vida e na minha vida, meus irmãos, é muito fácil nós encontrarmos pessoas que se gloriam no seu próprio feito, ou nos seus próprios feitos. Pessoas que se orgulham daquilo que conquistaram. Foi meu trabalho. E esquecem de Deus. Junto destas, encontramos aqueles também que se orgulham em produzir as suas próprias obras com o objetivo de chegar diante de Deus, com o objetivo de se salvar, de prover salvação para si mesmo, mas isso é inútil. Isto de nada vale, porque sabemos e a palavra de Deus nos diz que salvação somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Não há nada que possamos acrescentar à obra de Cristo feita naquela cruz. Ela é suficiente para perdoar os nossos pecados, para nos purificar, para nos conduzir diante de Deus. A cruz, ela é uma grande barreira. Ela é uma linha divisória entre o mundo e os filhos de Deus. A cruz está aqui no meio, está no centro. Dividido o mundo, aquilo que ficou para trás, dos filhos de Deus. Aonde você se encontra? De que lado você se encontra? No mundo? Ou naqueles que se orgulham em Cristo Jesus? Como bem escreveu Timothy Keller, para quem compreende a cruz, ou ela é o maior bem da sua vida, ou lhe é repulsiva. Se não for nenhuma coisa nem outra, ela nunca foi compreendida. Ou a cruz é o maior bem que você possui, ou cada vez mais ela está te afastando da eternidade com Deus.
ela faz separação do mundo, do povo de Deus. Você pode até não ter medo de se identificar com Cristo, você não sofre perseguição, vivemos num país livre, laico, onde podemos adorar o Deus que eu quiser, então por que ter medo de me identificar com Cristo? Mas se você não tem orgulho de ser um cristão, de se identificar com a cruz, você ainda não compreendeu o sentido da cruz. Você ainda não compreendeu o que Jesus Cristo fez naquela cruz. Jesus, ele é o divisor entre o mundo e o povo de Deus. Aonde você está? Você está naqueles que rejeitam a cruz ou naqueles que se orgulham de fazer parte da família de Deus? Você tem orgulho de ser chamado de cristão, de levantar o estandarte de Cristo, de defender o evangelho por onde você anda, de dizer para seus amigos: eu sou de Cristo, eu não vou ceder ao pecado, eu não vou compactuar com estas coisas que vocês estão fazendo ou querem que eu faça? Ou você tem se escondido, tem se amedrontado, tem se acovardado diante do mundo? Você tem orgulho de mostrar para todos as marcas de Cristo que você carrega, que você é um cristão genuíno, um crente verdadeiro em Deus? Aonde você está? Do lado de fora, longe do povo de Deus? Ou você está com o povo de Deus, levantando este estandarte, pregando o evangelho e se orgulhando, como Paulo diz, de ser um cristão, se orgulhando da cruz? No verso 14, Paulo deixa claro o motivo da sua glória. Não é aquilo que ele tinha feito. Não é os seus feitos. Não são as igrejas que ele tinha fundado. Não era a obra missionária que ele estava fazendo. Não eram as cartas que ele nos deixou. Paulo diz: eu me orgulho por ser um cristão. Eu me orgulho na cruz do Senhor Jesus Cristo, no que ele fez por mim. Aí está o meu orgulho. Porque eu não sou nada. Eu sou um pecador que perseguia a igreja do Senhor. Mas por muita graça, eu conheci a esse Deus, a esse Cristo. E hoje eu me orgulho nele. Meus irmãos, isso implica dizer que aqueles que se orgulham em Jesus, na sua cruz, eles têm segurança na salvação. Não porque a sua segurança está firmada nas obras que eles fazem, nas obras que fazemos. Nada disso. A nossa segurança está na obra que Jesus fez naquela cruz. No sacrifício que foi feito para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, para que nós pudéssemos chegar diante de Cristo, diante de Deus, livres do pecado, purificados do nosso pecado. Quando o homem entende a cruz, algo impressionante acontece em sua vida. Os prazeres que o mundo oferece não mais faz sentido para você. Se você compreende a cruz, as palavras de Paulo neste versículo 14 é uma verdade em sua vida. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. As coisas do mundo não me satisfazem, nem eu tenho interesse de satisfazer, o mundo. O mundo não me seduz,
E eu não sou seduzido pelo que está lá fora. Perceberam que é uma via de mão dupla, onde a cruz de Cristo está ali no centro, está no meio, em uma linguagem usada no Zap Zap. É uma segurança em duas etapas. O mundo não me satisfaz. E eu não tenho interesse de satisfazer o mundo. Isso é uma verdade em sua vida? Isso é uma marca que você carrega em você, mortificando a sua carne, a velha natureza para o mundo? Você tem levado consigo esta marca do Senhor? O mundo não me seduz e eu não sou seduzido pelo mundo, porque eu achei alguém que me satisfaz plenamente. E esse alguém é Jesus Cristo. Será que isso tem sido uma verdade na sua vida? Ou você tem buscado satisfação nas coisas do mundo? Cristo destruiu na cruz o poder do pecado, nos fazendo um povo exclusivo de Deus. Você consegue se orgulhar nisso, meu irmão? Meu amigo ouvinte que nos escuta aí através da internet. Você consegue se orgulhar por ser um povo exclusivo de Deus? Deus tem ciúme do seu povo. Ele não quer dividir a sua igreja, a sua glória na igreja com mais ninguém. Você tem consciência disso antes de pecar? Será que você tem se orgulhado de fazer parte deste povo, da cruz de Cristo, de ser um povo exclusivo de Deus? Uma terceira marca que ainda vemos nesta porção da palavra do Senhor, ela aponta para a verdade de que os que são de Cristo foram feitos nova criatura. Versículos 15 e 16. Diz o seguinte: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, sobre o povo eleito de Deus, sobre o povo exclusivo de Deus, povo que foi feito nova criatura. Meus irmãos, eu não sei se vocês lembram, mas existia um humorista, o nome dele era Francisco Milani. Interpretou vários papéis, morreu, se não me falha a memória, em 2005. E um dos papéis que ele interpretava, ele usava um jargão: comigo é no popular. Interpretou outros papéis ao lado de Chicanísio, Saraiva, aquele homem bem rude. Na escolinha, acho que Pedreira, alguma coisa assim. Mas eu lembro de um dos seus quadros, onde ele estava interpretando esse papel desse homem que falava comigo é no popular, estava escutando a conversa entre dois amigos, e um daqueles amigos dizia um para o outro, falando de negócios, perguntando aonde um trabalhava, o outro falava, e um deles disse: eu trabalho na região da fronteira. Eu trabalho ali bem próximo. Eu consigo trazer coisas para o Brasil com um custo bem baixinho. Aí ele olhava assim, truculento, e falava: contrabandista, comigo é no popular. Olhando
e fazendo uso dessa expressão, sabe o que é que Paulo está dizendo aqui no versículo 15? Paulo diz: pouco importa se vocês querem ou não circuncidar o prepúcio do seu órgão genital. Isso para mim não importa. O que importa é que vocês sejam nova criatura. Se vocês querem se mutilar ou não, problema de vocês. Mas vocês são nova criatura, Gálatas. É isso que vocês são de Cristo. Ser uma nova criatura, meus irmãos, é que vai determinar a nossa eternidade. Aonde estaremos, aonde passaremos a eternidade, se ao lado de Deus ou longe de Deus. Não importa se nessa vida as pessoas vão se circuncidarem ou não. O importante é o Espírito Santo transformou a sua vida. O Espírito Santo transformou a sua vida, meu irmão. A sua alma está segura, não no que você faz, mas em Cristo. Ser ou não de Cristo é o que vai determinar o destino da nossa alma. Se passaremos uma eternidade longe de Deus, sofrendo a punição justa pelo pecado, ou se entregamos e confiamos no sacrifício de Cristo naquela cruz, para que os seus pecados sejam lavados e purificados em Cristo, a fim de que você esteja com Deus na eternidade, a fim de que você seja uma nova criatura para a honra e glória do Senhor. Para Paulo, era inconcebível os judeus ficarem tratando da circuncisão ou da incircuncisão, quando o que importava era a sua vida eterna. Era o estado da sua alma após a morte. Era se esses judeus eram ou não nova criatura. Se eram ou não de Cristo. Isto é importante. Isto é o que deve fazer parte da sua vida. Isto é a pergunta que todos devemos fazer. Somos novas criaturas? Eu sou uma nova criatura em Cristo? Ou ainda não entendi nada da cruz? Carrego comigo as marcas de Cristo? Ou tenho brincado e me fantasiado de ser cristão? Somente o sacrifício de Jesus na cruz, ele é capaz e é suficiente para purificar qualquer ato de injustiça do homem. Qualquer pecado que você tenha cometido, só Jesus é capaz de perdoar. Só o sacrifício dele é capaz de te purificar, mediante a confissão e arrependimento. Jesus, ele dá ao arrependido uma nova natureza. Jesus dá ao convertido, aquele que confia no seu poder, na sua graça, uma nova natureza. Ele nos faz uma nova criatura, uma criatura temente a Deus, que mesmo se passar por perseguição, vai continuar confiando em Deus. Mesmo se passar por aflição, vai continuar confiando no poder de Deus. Eu não entendo, Senhor, o que eu estou passando, mas eu confio em Ti. Esta nova criatura que nos leva a uma adoração sincera diante de Deus, que nos leva a nos orgulharmos de sermos cristãos, de pertencer a Cristo, de pertencer a este povo exclusivo de Deus, que é a sua igreja, capaz de viver num mundo cheio de pecado, mas dizer: estas coisas não
me satisfazem. E eu não vou satisfazer as coisas deste mundo. O ser nova criatura é que nos dá uma vida na plenitude do Espírito Santo de Deus. A pergunta é: você é uma nova criatura? Você é de Cristo? Você tem orgulho de dizer: eu sou do Senhor? O que Deus deseja é ver no homem uma vida transformada, de dentro para fora. Não se iluda achando que Deus está preocupado com a casca, com a fantasia que você pode colocar e se passar muitas vezes por homens piedosos. Deus conhece o nosso coração. E esses subterfúgios não adiantam na presença de Deus. Estamos estudando a história da igreja na escola dominical. Vimos que o profeta Maomé era considerado pela sociedade um homem íntegro. Ele tinha casca, mas por dentro não era transformado. Não servia a Deus. Negou a Jesus Cristo. Não adianta, meus irmãos, olharmos para o exterior quando o interior está corrompido pelo pecado. O interior, só o Espírito Santo de Deus pode nos transformar. É Ele que nos faz ser uma nova criatura. Não adianta vir à igreja nos domingos achando que estou cumprindo o meu papel religioso. Isso não importa. Você pode vir todos os domingos, todas as quartas-feiras, mas se você não for uma nova criatura, no ressoar das trombetas você não estará com Cristo. Avalie a sua vida e veja se você traz consigo as marcas de Cristo. As marcas de Jesus. Paulo, no verso 17, diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Será que nós podemos dizer e aplicar esta mesma afirmação às nossas vidas? Eu trago, pastor, comigo as marcas de Cristo. Eu me identifico com a sua cruz, eu me orgulho de ser um cristão, eu não nego a Cristo diante dos meus amigos, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha família. Eu prego o Evangelho, eu me orgulho por ser salvo em Cristo, não por aquilo que eu faço. Eu sou uma nova criatura, pastor, em Cristo Jesus. Amém, se você puder dizer isto. Certa vez Calvino escreveu, já estou terminando: as guerras terrenas têm as suas condecorações, com as quais os generais honram publicamente os seus soldados por sua bravura. Cristo, nosso guia, tem as suas marcas pessoais, das quais ele faz uso abundante, conferindo a alguns de seus seguidores elevada distinção. Mas estas marcas, elas diferem das outras em um aspecto importante. Aos olhos do mundo, não passam de desonra, pois participam da natureza da cruz. Aos olhos do mundo, você se orgulhar em ser cristão, em obedecer aos princípios bíblicos, em servir a Deus, que coisa mais estranha. Você está perdendo a sua vida, é o que o mundo vai dizer. Deixa de ser tolo, é o que o mundo vai dizer. Você está contribuindo na igreja com seus dízimos e ofertas, você é um besta, é o que o mundo vai dizer. Porque ao mundo, estas marcas
elas são desonra. Calvino continua: aos olhos do mundo, essas marcas eram vergonhosas e infames, mas diante de Deus e dos seus anjos, elas excedem todas as honras que o mundo pode te dar. Você traz as marcas de Cristo consigo? Você as leva por onde você anda, meu irmão? Fazendo uso das palavras de Paulo, encerro esta mensagem, o estudo desta epístola, dizendo que a graça de Cristo seja com o vosso espírito. Lembrando de que esta graça só pode ser desfrutada de quem tem o Espírito Santo de Deus. Faça uma reflexão em sua vida e veja se você tem carregado estas marcas. Veja se você não tem se envergonhado em defender o Evangelho, em pregar o Evangelho, em se identificar com a cruz do Senhor. Veja se você não tem sido tímido em dizer: eu sou crente, eu vou àquela igreja. Em vez de dizer: eu sou um salvo em Cristo Jesus, eu pertenço à família de Deus, eu pertenço ao povo exclusivo de Deus. Ele me fez nova criatura, eu era um podre, um miserável pecador, mas pela sua graça, pelo seu amor, hoje eu sou uma nova criatura. Você tem levado as marcas do Senhor Jesus consigo? Reflita e responda para si mesmo. Ó Pai amado, queremos te dar graças, Senhor, por tua misericórdia. Queremos te dar graças por esse tempo que estudamos a epístola aos Gálatas e aprendemos, Senhor, preciosas e valiosas lições. Nos faz aplicá-las às nossas vidas. Que possamos nos orgulhar de sermos cristãos, de ser teu povo, comprado por preço precioso e valioso, comprado pelo teu sangue. Somos gratos, Senhor, pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo, pela purificação dos nossos pecados. Que as palavras do apóstolo Paulo possam ser verdade na vida de todos aqueles que professam esta fé. Porque o mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. Senhor, somos gratos por sermos nova criatura. Em nome de Cristo Jesus. Amém.